Pensa só, em tudo que está à nossa volta. Uma ponte, uma cadeira, até, sei lá, um simples clipe de papel. Pois é, todos eles têm uma história secreta, uma história de força e resistência. Mas como a gente sabe que eles não vão simplesmente quebrar quando a gente mais precisar? A resposta, olha que legal, está em aprender a ouvir o que os próprios materiais têm para contar. É exatamente essa a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o que move a engenharia, a ciência dos materiais. Como é que se garante que um avião vai voar seguro? Ou que um prédio vai aguentar um terremoto? Olha, a confiança que a gente deposita nessas coisas não é por acaso, não. Ela vem de um monte de testes rigorosos e principalmente de entender a fundo a história que cada material carrega por dentro. E essa história toda? Bom, ela começa exatamente aqui, com este pequeno cilindro de metal. O nome técnico dele é corpo de prova. E ele vai ser o nosso protagonista de hoje. Parece uma coisinha simples, né? Mas ele está prestes a contar tudo sobre si mesmo, seus limites, seus pontos fortes e até, olha só, o momento exato em que ele vai quebrar. Então, vamos acompanhar essa jornada juntos? Então, como a gente faz para ouvir a história desse metal? A gente usa um método super importante chamado ensaio de tração. Pensa nisso como desafio final. É um processo fundamental onde a gente, de um jeito muito, mas muito controlado, leva o material até o limite absoluto dele. Tudo isso para a gente entender direitinho como ele se comporta. E essa aqui é a nossa contadora de histórias, a máquina de ensaio de tração. A função dela é bem direta. Ela aplica uma força para esticar, sabe? Uma tração, e faz isso de forma bem lenta e constante no nosso corpo de prova. E o mais legal é que, enquanto ela vai puxando, ela mede duas coisas que são cruciais: a força exata que está sendo aplicada e o quanto, mais o quanto mesmo, o metal está se esticando. O processo em si é, na verdade, bem simples. São só 3 passos. Primeiro, a gente monta, ou seja, prende o corpo de prova bem firme nas garras da máquina. Segundo, a gente puxa, a máquina começa a aplicar essa força, esticando o material aos pouquinhos. E terceiro, a gente mede. Durante todo esse tempo, tem sensores ali registrando cada newton de força e cada micrômetro de alongamento. Só para ter uma ideia, um micrômetro é uma fração minúscula de um fio de cabelo. São esses dados que são a matéria-prima da nossa história. Ok, para a gente entender esses dados, a gente precisa de 2 conceitos-chave. O primeiro deles é a tensão, que a gente representa pela letra grega sigma. E olha, não é só a força total que a máquina está fazendo, tá? É a força dividida pela área do material. Pensa assim, é tipo a pressão interna que o material está sentindo, sabe? É uma medida do estresse que ele está sofrendo ali por dentro. Beleza? O segundo conceito é a deformação, ou epsilon. Se a tensão é a causa, a deformação é a consequência, é o efeito. É basicamente o quanto o material estica, mas em proporção ao seu tamanho original. Faz sentido, né? Uma deformação pequenininha quer dizer que ele esticou só um pouquinho. Uma deformação grande já significa que a forma dele está mudando para valer. E aí vem a mágica. Quando a gente coloca a tensão num eixo e a deformação no outro, a gente tem isto, o diagrama tensão-deformação. Pensa nesse gráfico como a biografia completa do material. Cada curva é única, sério, é como uma impressão digital. Ela revela o caráter, o comportamento do material quando está sob pressão. Então, bora ler essa história juntos, pedacinho por pedacinho. Então, esse aqui é o nosso mapa, o diagrama tensão-deformação para um metal dúctil, tipo o aço. Para a gente se localizar no eixo vertical, para cima, a gente tem a tensão, o estresse que o material está sentindo. E no eixo horizontal, a gente tem a deformação, ou seja, o quanto ele está esticando. A jornada, desde a primeira puxadinha até a quebra final, começa agora. Vamos lá, parte 1, a região elástica. Bem no comecinho a gente vê que a relação é uma linha reta. Isso aqui é a região elástica. Nessa fase, o material se comporta como um elástico perfeito, sabe? Se a gente aplica uma força, ele estica. Se a gente tira a força, ele volta exatamente para a forma que ele tinha antes, sem nenhum dano, perfeitinho. Mas e se a gente continuar puxando? Aí a gente chega num ponto crítico, o chamado limite de escoamento. A partir desse ponto, a gente entra na região de deformação plástica. E esse é o ponto sem retorno. Para entender fácil, é só pensar num clipe de papel. Quando a gente dobra ele, ele não volta mais à forma original, né? É isso. O material agora está permanentemente deformado. Agora, olha que interessante o que acontece em seguida. Mesmo depois de já estar deformado para sempre, o material começa a resistir mais. É um fenômeno que a gente chama de encruamento. A estrutura interna dele meio que se reorganiza para aguentar o tranco, sabe? E com isso ele fica mais forte. Ele vai endurecendo, endurecendo, até atingir o seu pico de força, que é a tensão máxima.
Depois que ele atinge essa força máxima, uma coisa bem visível começa a acontecer. O corpo de prova começa a afinar, a formar um pescocinho num ponto específico. O nome técnico disso é estricção, ou o termo em inglês necking. A partir daí, toda a deformação que vier vai se concentrar nessa área, que vira o ponto mais fraco de todos. O fim está chegando. E então, a fratura. O material finalmente quebra. Em metais dúcteis, como o aço, essa quebra tem uma aparência bem característica que a gente chama de taça e cone. E pronto, a história do nosso corpo de prova chegou ao fim. Mas a grande questão é, o que a gente aprendeu com tudo isso? Beleza, a gente acompanhou a jornada toda. Agora é a hora de interpretar. Porque esse gráfico não é só uma curvinha bonita, não. Ele é uma ficha técnica completa, cheia de informações vitais que os engenheiros usam para projetar, tudo o que está à nossa volta. Só de olhar para esse gráfico, a gente tira um monte de traços de caráter do material. Propriedades cruciais, saca? A gente descobre o limite de escoamento, aquele ponto sem volta, o limite de resistência à tração, que é a força máxima dele, a ductilidade, que é o quanto ele consegue esticar antes de arrebentar, e por fim, duas qualidades super importantes, resiliência e tenacidade. Agora vamos falar desses dois aqui, resiliência e tenacidade. Muita gente confunde os dois, mas a diferença é crítica. Resiliência é a capacidade de um material absorver o impacto e voltar para a forma original, tipo uma mola. Já a tenacidade é a capacidade dele de absorver energia e se deformar sem quebrar. É, no fim das contas, pura resistência a dano. E essa imagem aqui mostra isso de um jeito genial. A resiliência, tá vendo? É representada por aquela área pequenininha só debaixo da parte elástica da curva. É a energia que o material consegue absorver e devolver, como um elástico. Agora, a tenacidade é a área inteira debaixo da curva. É a energia total que a gente precisa para levar o material até ele quebrar. Então, para resumir, um material resiliente é elástico. Um material tenaz é casca grossa, ele é resistente. Tá, mas por que tudo isso importa? Por que essa história toda de ficar puxando o metal até quebrar é tão fundamental? A resposta é simples. É o formato dessa curva que vai dizer para que serve aquele material no mundo real. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele mostra as curvas para diferentes tipos de aço. Repara só, o aço macio, que tem pouco carbono, estica pra caramba, mas não é tão forte assim. Já o aço de mola, que tem muito carbono, é incrivelmente forte, mas ele não estica quase nada. Cada um conta uma história diferente, e por isso cada um tem um trabalho diferente para fazer. Isso leva a gente direto para a aplicação prática. Pensa numa mola. Ela precisa ter uma resiliência altíssima para poder absorver energia e voltar à sua forma original milhares, milhões de vezes. Agora, o aço de um arranha-céu. Esse precisa de uma tenacidade absurda. Ele precisa ser capaz de absorver energia de um vento muito forte ou até de um terremoto. A gente precisa que ele envergue, que ele se deforme, dando um sinal visual de que está no limite, em vez de simplesmente quebrar de uma vez só, de um jeito frágil catastrófico, sem nenhum aviso. Então, da próxima vez que alguém olhar para um prédio, uma ponte ou até uma ferramenta simples, vale a pena lembrar. Ali dentro existe uma história de tensão e deformação. Uma história que foi lida, que foi compreendida para garantir que tudo aquilo funcione com segurança. No fundo, esse gráfico revela a vida secreta dos metais. E aí fica a pergunta no ar. Que outros segredos será que estão escondidos nos materiais que estão por toda a parte ao nosso redor?